Capítulo 51 – Eventos de desligamento. Enquanto a saraivada de flechas continuava a chover sobre eles, causando-lhes pequenos ferimentos, Urahara e Shin ficaram chocados com sua habilidade de luta, mas eles sabiam que não poderiam ajudá-lo agora, pois tinham que manter Masaki, Yuzo e Karen viva. Enquanto isso, Sora estava frustrado por não ter conseguido acertar um golpe sólido, significando menor que Hor maior que estava rugindo de dor enquanto se esquivava. Ele pisou em um lótus invisível queimando sua perna direita até virar cinzas. Foi então que todos eles se distraíram e uma luz fria brilhou em nosso MC. Ele mudou a projeção de todas as portas em sua direção e todas as flechas desapareceram e apareceram no ponto preto de seu corpo. Sem tempo para reagir, ele foi esmagado por centenas de flechas que o feriram gravemente. Os outros três ficaram atordoados por terem agora se lembrou que ele havia lançado um Kido parecido com um lótus flutuando no ar e eles os ignoraram enquanto se esquivavam das flechas. O suor frio encharcava suas costas, eles se entreolharam e concordaram em uma coisa, não mais retenção. Sua Reiatsu aumentou quando o pior pesadelo de MC estava vindo para caçá-lo. Eles finalmente liberaram as características de suas cartas. Candice Catnip, menor que T maior que D Thunderbolt. Bang, sua Reiatsu explodiu transformando-a em um trovão amarelo cobrindo seu corpo em pedaços, suas roupas curando suas feridas e criando uma nova armadura de trovão junto com 2 asas brilhantes que foram formadas atrás dela. Kangdu, menor que e maior que o ferro. Bang, sua Reiatsu explodiu transformando seu corpo em uma cor metálica curando suas feridas e criou uma nova armadura em sua pele e uma grossa placa de metal junto com 2 asas pesadas que se formaram atrás dele. Bas B, menor que H maior que D Hit. Bang, sua Reiatsu explodiu transformando seu corpo em um condutor de fogo curando seu feriu e criou uma nova pele avermelhada que qualquer coisa que tocasse queimaria e 2 asas flamejantes que se formaram atrás dele. Sora quando viu que parou de atirar, de qualquer forma quase todas as flechas que ele havia criado anteriormente estavam quase esgotadas, ele estava com medo de começar a tremer com essa visão. Ele agora estava vivendo um pesadelo infernal. Um que não tinha volta e ao mesmo tempo ele estava animado porque essas formas eram uma versão rebaixada de quando apareceram em O Arco de Sangue dos 1000 Anos, de longe. Sora, H é H, agora você finalmente decidiu jogar duro. Eu disse que vocês vieram até mim com força total, caso contrário nenhum de vocês sairá vivo. Bas B, você é um garoto forte, mas é apenas aquele garoto, nada mais. Kangdu, como forma de respeito pela sua força, você perguntou sobre os Quinces. Para ajudá-lo a consumi-los e recuperar o tempo perdido. Aspas. Essas palavras foram como uma bomba em seus ouvidos, tanto Sora quanto Ichigo pensaram o mesmo, suas almas. YHWACH, aqueles que você tenta absorver são minha mãe e irmãs mais pequenas, seu pedaço de merda. Foi naquele momento que um som foi ouvido tanto em sua mente quanto nos arredores. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Então se eu te matar minha mãe voltará. Sistema, Jing, missão de emergência atualizada. Fim do capítulo. Capítulo 52, uma aliança odiada. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Então se eu te matar minha mãe voltará. Sistema, Jing, missão de emergência atualizada. As forças de Vandenreich chegaram à cidade de Karakura. Atualizado em: as forças de Vandenreich fizeram reféns de todos os Quinces de sangue impuro. Condição 1. Matar todos os Vandenreich, 1/5. Condição 2. Libertar todas as almas atualmente em cativeiro. Limite de tempo, 3 horas e 50 minutos. Recompensas, 20 níveis, 5x menor que criação de livros maior que, 1 Odioku completo, 20.000 pontos de alma. Sora e Ichigo ficaram surpresos ao ver a nova quest junto com quem havia aparecido diante deles declarando que iria matá-los para salvar sua mãe. Não era outro senão o arrogante Ishida Uryu. Ele tinha uma cara assustadora cheio de intenção de matar e ao mesmo tempo, você podia ver em seus olhos um ódio incomparável por eles.
Sora falou em sua mente e descobriu que a tragédia aconteceu nesta vida também, mas desta vez em vez de 3 Quincies que sobreviveram antes de mudarmos a história agora, só ele permaneceu. Sem contar que nessa linha do tempo ele perdeu suas irmãs também. Kang-du, tão puro sangue como você conseguiu escapar da nossa rede. Bas-B, apenas um idiota arrogante que tem a ilusão de nos matar, mas vou queimar essa cabeça dele e transformá-la em cinzas. Antes que alguém diga qualquer outra coisa, um trovão passou direto por eles em direção a Ishida. Em uma fração de segundo, ele pegou seu arco e disparou uma flecha enorme que colidiu com o trovão criando ondas de choque por toda parte. Sora não queria perder aquela pequena janela e disparou um menor que Tengoku no Ami maior que Heavenly Rain, mantendo os outros 2 sob controle enquanto Ishida lutava contra a garota vestida de trovão. Era o segundo e ele tinha que fazer algo para matar mais um deles. Foi então que de repente frio congelou sua mente e estava pensando. Por que o sistema disse que 1/5? Naquele momento ele percebeu que menor que Dr. maior que não havia morrido, mas estava inconsciente por ter sido gravemente ferido. Ele tentou pensar em uma maneira de matá-lo antes que ele acordasse e depois de um tempo, ele encontrou uma maneira. Sora, menor que clone da alma espiritual maior que menor que lâminas Reishi celestiais giratórias maior que. Ele reabasteceu suas lâminas que se dissiparam no fogo cruzado e criou um clone para passar pelas portas em direção ao fraco Quincy que havia perdido uma perna e tinha alguns buracos de suas flechas. Deitou-se no chão. Enquanto seu plano estava começando a se definir para o lado vencedor, Ishida estava tendo problemas para acompanhar sua velocidade, enquanto Candice Katnipp estava brincando com ele. Ishida estava tentando pensar em uma maneira de prendê-la. Ele estava correndo e atirando, de novo, sem causar nenhum dano a ela enquanto ele estava lentamente ganhando feridas em seu corpo. Eles ouviram um repentino ruar. Todos eles pararam de se mover, especialmente os 3 adversários, que olharam para a fonte disso apenas para sentirem raiva e tristeza. Eles viram 6 a 7 espadas de cores diferentes empalando-o no chão com sangue escorrendo enquanto ele permanecia sem vida em seus olhos. Antes que eles conseguissem perceber o que aconteceu, Sora já havia informado algumas ideias em Ishida através do clone que matou seu oponente. A resposta que ele obteve era esperada. Ishida, eu odeio Shinigamis e nunca irei trabalhar com eles. Mas você também é humano e Quincy, portanto, eu irei abram exceção só essa. E assim começou a aliança entre eles, não gostando um do outro se odiando com tanto ódio reunido em seus olhos e corações por mexerem com suas famílias. A aliança odiada foi formada. Fim do capítulo. Capítulo 53, um olá crítico. Sora, H é H, faltam 2, faltam 3, mas não se preocupe, vamos mandá-lo para a vida após a morte também. Ishida, se você acha que vou ajudá-lo a continuar sonhando, vou te matar junto com eles. Aspas. Sora, o que você disse 4 olhos. Tendo uma briga no meio de uma briga eles continuaram atirando neles para mantê-los afastados. Sora estava atirando em todas as direções para prendê-los com suas portas e fazê-los pisar no Lotus enquanto seu clone com suas lâminas giratórias esperava escondido nas profundezas do vazio das portas sem forma. E Ishida estava atirando em qualquer um que fosse deixado desprotegido por seus próprios erros. Hor foi ouvido e ficou preso novamente em uma saraivada de flechas e uma mina terrestre de Lotus. Como eles tinham o lado vencedor, algo inacreditável aconteceu com MC, ele começou a tremer e cuspiu gotas de sangue. Chocando todos que assistiam ao jogo, lutar ou participar disso. Katnipp ignorou o fraco que eles tinham de um lado e focou sua atenção naquele que era o mais problemático. Sora não conseguia acreditar que ele simplesmente bagunçou seu próprio corpo sozinho, mas isso não o incomodou. Mesmo com isso, ele teve um pequeno atraso nas flechas mas não cancelou sua chuva, como ele sabia com sangue na boca que naquela fração de segundo foi o suficiente para eles abrirem caminho.
Urahara e Ishin estavam observando nervosos, ficaram tensos no momento em que o viram cuspir sangue e sabiam o motivo e também que haviam perdido o controle nessa luta. Eles se entreolharam e conversaram. Ishin: Urahara, você acha podemos apoiá-los daqui? Urahara: eu não sei que eles estão lutando com oponentes muito além deles, mas Sora usou seus 2 Kido para pegá-los desprotegidos 2 vezes. Mas agora eles aprenderam seu padrão e liberaram seu verdadeiro poder, não acho que tenhamos uma chance, especialmente em nossa condição. O silêncio caiu e ao mesmo tempo, eles caíram em pensamentos profundos pensando em como poderiam ajudá-los um pouco. Foi então que a mente de Urahara brilhou com uma certa cena que o deixou confuso. Como Sora matou aquele que estava muito atrás com ferimentos graves. Como ele era conhecido por sua inteligência e suas maneiras de planejar 100 passos à frente e outros 100 para cada falha, ele lentamente descobriu isso. Ele pensou novamente. O Getsuga de Ishin desapareceu e tudo o que aconteceu começou a lhe dar novos planos, novas ideias e a chave para a vitória. Mas Sora não podia esperar mais, sua habilidade acabou de se esgotar e precisou de alguns segundos para carregar outra Ren ao custo de ferir Ichigo com sua espada, mas isso foi o suficiente para eles dispararem suas próprias flechas únicas feitas de chamas, trovões e metais de alta pressão. Vendo essas flechas vindo em direção à sua cabeça, ele suspirou que poderia evitar no máximo 2, mas não há 3 portas ao seu redor que não existam mais devido ao elemento Reiatsu caindo sobre ele. Essas flechas eram tão fortes que eles quebraram instantaneamente as portas ao entrar em contato. Sua conexão com o clone foi cortada quando as portas foram destruídas, ele não pôde evitar, portanto, ele decidiu enfrentá-lo. A flecha do trovão o alcançou primeiro, ele bloqueou-o com seu menor que Tengoku, Ichigo maior que mas ficou ferido ao ver essa flutuação em seus olhos, 800 HP, e não só ficou paralisado observando lentamente a segunda flecha de metal vindo em direção ao seu coração. Antes dela poderia acertá-lo, uma flecha branca piscando acertou-o mudando sua trajetória evitando-o. Ishida, que estava lutando desde que foi esquecido, escolheu reunir um pouco de sua Reiatsu e disparou uma flecha tão rápido que levaria uma delas, mas não esperava esse tipo de desenvolvimento e escolheu salvar Sora e ao fazê-lo se desesperou ao ver o terceiro atingindo-o deixando nada além de chamas para trás. Fim do capítulo. Capítulo 54, um plano OPPPP. Enquanto todos eles observavam as chamas queimarem qualquer coisa que tocassem até o nada, o desespero os atingiu, pois agora eles estavam muito mais fracos do que antes de perderem um bem valioso. Kang-du, Basbe e Candice Katnip olharam para eles e começaram a rir de eles enquanto interiormente eles estavam se amaldiçoando, pois nunca haviam pensado que fisicamente ele seria tão fraco, forçando-os por tanto tempo sob a chuva de ataques. Ishin e Urahara não podiam acreditar no que viam assim que formularam um plano para apoio. Tudo foi por água abaixo, deixando-os com arrepios quanto ao futuro. Aquele que se acalmou mais rápido do que qualquer um, Kang-du lembrou seus parceiros para terminarem isso porque eles já haviam paralisado Sua Majestade por tempo suficiente. Eles levantaram suas mãos e suas perspectivas Reiatsu se acenderam criando flechas elementais mirando neles. Urahara decidiu então jogar sua última carta sua Bankai e Ishin decidiu também jogar sua Bankai para pelo menos vingar seu filho e sua família. Ishida desmaiou com a façanha anterior que ele fez, deixando-o sem Reiatsu enquanto lamentava por não ser capaz de salvar sua família. Enquanto tudo isso acontecia, Sora estava escondido dentro das chamas. Para ser mais específico, ele havia usado suas lâminas giratórias formam um buraco muito fino no último segundo abaixo dele, salvando-o de ser atingido diretamente, mas ainda perdido, 150 HP, com seu último HP sendo 70 mais 51 HP da pílula que ele consumiu. Como ele estava no subsolo, ele decidiu arriscar tudo em um ataque só. Ele chamou o inventário para ver seus itens e decidiu o que usar. Sora, menor que inventário maior que sistema, Jing, inventário de abertura, menor que um X pílula para subir nível duplo maior que menor que um X Odioku completo maior que menor que um X clone Jigai portátil não refinado maior que
Menor que Tenshintai maior que menor que pílula de fortificação maior que menor que 2x fragmentos de história maior que. O momento em que ele viu seus itens ele instantaneamente formulou seu plano para se livrar deles. Mas antes disso, ele precisava ter certeza de algo primeiro, pois o tempo estava passando. Sora, Ichigo, quantas vezes você consegue lidar com um menor que Tengoku no Ami Dominador? Maior que, Ichigo, Guruga mais um será o meu limite de sua Heiatsu, caso contrário o que ganhamos será transformado em falso. Sora, então use a pílula de fortificação para aumentar sua Heiatsu e lentamente igualar a minha que precisamos pelo menos 2 chuvas. Menor que pílula de fortificação maior que. Reduz a saúde do consumidor em 30% aumentando sua inteligência e Heiatsu em 30%. Ichigo, espere por QM. Antes de conseguir terminar ele percebeu o motivo e não era só um. O corpo de Sora já estava no limite em termos de Heiatsu. 2. Não será ele quem disparará, mas eu. E a última razão pela qual ele fará o que eu é a Ele ficou sem palavras. Nunca tinha visto um plano tão perigoso. A chuva, eu cuidarei dos últimos passos, ao mesmo tempo que você ataca. Depois de terminar o plano com muitos argumentos para serem conhecidos no futuro, Ichigo refinou seu corpo Jigai e começou a se preparar para seu ataque. Ele tomou a pílula e sentiu-se cada vez mais forte, pronto para fazer barulho. Fim do capítulo. Capítulo 55, ganhando tempo mesmo com ajuda. Enquanto Sora e Ichigo se preparavam para a rodada final do lado de fora, eles chegaram a um ponto crítico de carregar suas flechas. Kangdu, pronto para pagar por sua luta inútil contra Nossa Majestade. Basbe, vou queimar vocês em pedacinhos. Candice Catnip, vou fritar todos vocês, bastardos. Urahara e Ishin estavam prontos para jogar suas cartas finais como eles viram o dia do juízo final chegando para eles. Ishida estava cerrando os punhos fazendo sangue sair deles enquanto Masaki e Uzu e Karen estavam inconscientes no chão. Foi nesse momento que todos os três dispararam suas flechas sobrecarregadas e os dois se levantaram e quase gritaram bem, mas ouviram algo inacreditável atrás deles. Bloqueie! Eles não tiveram tempo, pois se sentiam familiarizados com a voz que franziam e os dois levantaram as mãos canalizando o máximo de Heiatsu que podiam. Urahara, TSSSSS menor que Bakudo N81, Danko maior que. Ishin, menor que Bakudo N81, Danko maior que. 2 paredes transparentes foram erguidas uma atrás da outra um pouco antes que as flechas as alcançassem. As flechas colidiram nas paredes impedindo-os de prosseguir, paralisando-os por alguns segundos antes que os dois estalassem. Foi então que ouviram a voz novamente. Menor que Dense Sodi no Shirayuki maior que. Menor que First Dense Tsuki Shiro maior que. Uma enorme lua apareceu sob as paredes emitindo luz fria e levantou um enorme pilar de gelo reforçando as paredes e enfraquecendo as flechas, mas não foi suficiente. O pilar junto com as paredes desmoronaram e apenas 1/10 das flechas permaneceram indo em direção aos seus corações. Menor que Second Dense Hakuren maior que. Mas antes de atingi-los, 4 linhas de neve apareceram no chão criando uma explosão que colidiu com as flechas anulando umas às outras e as salvou por um fio de cabelo. Eles viraram suas cabeças em direção à pessoa quem os ajudou e foi Kushiki Rukia com um gato no ombro, os dois ofegantes pela pressão que receberam agora há pouco. Yoruishi, o que vocês estão bem. Urahara, você está ferido. Yoruishi, foi Sora, ele me drogou mais ou menos 1 hora antes e me mandou para Tessai, onde acordei. Rukia, foi então que voltei da Soul Society depois de fazer meu relatório, apenas para me sentir muito intenso. Heiatsu, aspas. Urahara, posso adivinhar o resto. Antes que pudessem continuar foram interrompidos pelos Quincy no ar. Kangdu, não acredito nesse tipo de sorte vocês têm. Basbe, vou queimá-los também. Candice Catnip, vou rasgar a cara daquela vadia e do gato.
Yoruishi os ignorou e começou a olhar para a esquerda e para a direita em busca de uma certa pessoa. Eles notaram isso e sorriu ao dizer a ela: Basbe, se você está procurando por aquele garoto laranja, sinto muito que ele tenha se queimado. Os outros dois tinham uma expressão feliz enquanto todos os outros tinham uma expressão de luto, fazendo abrir seus olhos de gato bem abertos e a boquinha de gato aberta. Um silêncio mortal caiu na área como se não houvesse nada lá além daqueles três abriram as mãos novamente tentando carregar suas flechas novamente deixando aqueles que estavam no chão em desespero. Urahara e Ishin haviam passado sua última Reiatsu segurando o Danko, e Yoruishi estava ferido e paralisado pelas drogas. Ishida estava caído e Ruki havia usado quase toda a sua Reiatsu no último ataque para cancelar o ataque anterior. Eles estavam indefesos, mal sabiam que um par de olhos estava observando tanto do chão quanto do céu acima deles. Fim do capítulo. Capítulo 56, uma operação Triple Kill. Durante a luta deles, um par de olhos de duas direções diferentes observava tudo e quando tudo foi por água abaixo era a hora de começar então ele usou o que queria. Sora, uso do sistema no Ishigo menor que Unrefined Portable Jigai clone maior que e menor que pílula de fortificação maior que. Sistema, Jing. O anfitrião usou itens em Ishigo, concedendo-lhe um corpo temporário e ao mesmo tempo reduzindo sua saúde em 30% e aumentando sua inteligência e Reiatsu em 30%. Quando esses itens foram usados, Ishigo foi libertado com uma menor que almas espirituais clone maior que de repente se solidificou e ganhou um corpo e sua Reiatsu ficou mais poderosa. Do nada, ele apareceu no meio dos estrondos e gritou pegando todos desprotegidos. Ishigo, menor que olhar para os olhos de todas as coisas onde as festas da lua maior que Tengoku Akuma Tsuki. Ishigo, menor que Tengoku no Ami maior que. No momento em que ele apareceu, ele usou sua Shikai e disparou todas as flechas de sua chuva em direção ao céu, não deixando espaço para eles reagirem. Não tendo escolha, eles viraram suas flechas carregadas na direção da chuva que os perseguia. Urahara e os outros ficaram em estado de choque porque não conseguiram reconhecer quem os atacou, mas um pensamento repentino atingiu Yoruishi e imediatamente informou-o. Yoruishi, esse deve ser o Ishigo. Zanpakuto de Sora usando um Jigai. Antes que Urahara pudesse confirmar isso, ele viu o confronto ou flechas como fogos de artifício com Ishigo no lado vencedor e ele começou a se perguntar onde estava Sora. Ao mesmo tempo, Ishigo estava tentando liderá-los. Em um determinado local havia muitos e muitos pontos-chave que poderiam lhes dar a vitória. As flechas dos três Quinces já haviam desaparecido, o que os deixou bastante irritados porque não podiam fazer nada além de se esquivar. A chuva parou e Ishigo começou a ofegar. Foi então que eles viram os três com muitos ferimentos por mal desviarem de suas flechas. Então, por sua vez, eles o viram se preparando para mais uma. Quando sentiram o perigo do chão enquanto Ishigo cerrava os dentes para disparar uma última chuva, eles correram em sua direção para matá-lo sem hesitar sobre as consequências. Ishigo estava tentando o seu melhor para firmar seu arco de espada apenas para perceber que eles quase o alcançaram e como eles estavam a poucos metros de distância ele sorriu para eles dando-lhes arrepios e suor nas costas. Sora apareceu naquele segundo acima deles e usou toda a sua Reiatsu que seu corpo conseguia aguentar, para ativar seu contra-ataque. Ao sentirem algo errado em suas costas eles se viraram para ver um par de olhos desprovidos de qualquer coisa e quando o ouviram sentiram medo. Sora, visível menor que lâminas Reishi celestiais giratórias maior que 10 lâminas girando em torno de si mesmas apareceram no corpo de MC como rodas de corte que cortavam tudo foram atiradas em direção a eles e ao mesmo tempo, Ishigo disparou sua última chuva abaixo deles. Enquanto eles assistiam ao ataque de pinça de ambos os lados, eles se prepararam para pegá-los, de frente apenas para ficar chocado quando apenas as flechas de Ishigo os atingiram nas costas enquanto as lâminas de MC passaram por eles atingindo o Lotus invisível atrás deles causando uma reação em cadeia de chamas e pingentes de gelo explodiram no espaço ao redor engolfando-os. Então MC gritou sua mente enquanto ele estava caindo em direção a eles. Sora,
use item menor que tem Shintai maior que. Sistema, Jing, Host usou menor que tem Shintai maior que capaz de aumentar o próximo ataque em 50% de seu poder atual. Sora, e coma isso menor que Revolving Heavenly Reishi Blades maior que. Outras 10 lâminas dispararam contra eles quase no ponto preto, destruindo os dois em pedaços, deixando apenas o ferro com ferimentos graves, mas conseguiu no último segundo disparar sua última flecha real perfurando MC's coração no ar, fazendo tudo congelar só de ver. Fim do capítulo. Capítulo 57 – Os últimos momentos. Quando os olhos de Kang-Do escureceram, ele disparou sua última flecha a queima-roupa, sem dar tempo para MC evitar que ela perfurasse seu coração. Esse foi um contra-ataque de tirar o fôlego, congelando a mente de todos. Kang-Do e os outros dois que tinham tornaram-se pedaços caíram no chão imóveis e depois de um segundo MC o seguiu, e caiu no chão. Ichigo podia sentir sua conexão ficando cada vez mais fraca, ele correu em direção a ele e começou a falar, mas a mente de MC já estava bloqueada por uma cadeia de morte destruindo-o por cada fração de segundo que passou. Todos correm em direção a ele também, esquecendo o fato de que eles venceram uma batalha amarga, eles tinham apenas um pensamento: ele precisa viver. Enquanto eles estavam tentando curá-lo e falar com ele, Ishida estava cerrando os punhos por ter visto alguém se vingar dele, mas incapaz de retribuir, ele saiu de cena para ver sua família se eles voltassem ao normal e ao fazê-lo ele jurou ajudar alguém perto dele. Tendo andado alguns cantos à frente, um pilar de luz foi levantado dos três em direção ao céu e inúmeras lâmpadas podiam ser vistas indo em diferentes direções. Ele percebeu que Sora a salva ao custo de sua vida, fazendo seu voto ainda mais sólido. Segundo se passou e Masaki, Karin e Yuzo acordaram e antes que percebessem o que aconteceu, Ishin os abraçou e começou a se desculpar com eles, deixando-os perplexos. Urahara estava tentando curar MC com o único resultado mantendo-se mais alguns segundos vivo. Ele começou a cuspir sangue da boca e tentou falar com eles. Sora, Gu, ou volte, de volta, dizendo essas palavras com sangue na boca. Ichigo destruiu seu Jigai e retornou ao seu corpo original, que MC agora só tinha que ficar chocado com o que viu dentro do reino da alma. Sentado vagarosamente no chão e o tempo ao seu redor diminuiu demais. Sora se virou para encará-lo e começou a falar com ele. Sora, e o parceiro, nós conseguimos. Ichigo, nós fizemos o que você está morrendo. Sora, você está realmente tão triste, esta é uma chance para você sabe. Ichigo, __. Sora, tudo bem, deixe a explicação começar. Sistema, sob o acordo do anfitrião, explicarei isso novamente para vocês dois. Ichigo, explique o que. Sora, em primeiro lugar, sistema, use a menor que pílula de aumento de nível duplo maior que e me dê minhas recompensas. Sistema, Jing, o anfitrião usou menor que pílula para subir de nível duplo maior que. Sistema, Jing, parabéns anfitrião por completar a missão de emergência. Recompensas, 2 por 20 níveis, 5x menor que criação de livros maior que, 1 Odioku completo, 20.000 soul points. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por alcançar o nível 129. Sistema, Jing, mostrando novas estatísticas. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 14, 35, nível 129 XP, 5.301, 4.409.874.260. Saúde, 1.420, poder, 1.320, defesa, 1.350, inteligência, 2.500, Heiatsu, 1.022.700. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Wizard, Quincy. Nome do comando Zanpakuto, olhar nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Shikai, Heavenly Devur Moon, Tengoku Akumatsuki, igual a Mastered. Bankai primeira forma, Heavenly Devur Black Moon, Tengoku Akuma Kurutsuki. Bankai segunda forma,
Deus Celestial Lua Negra, Tengoku Kami Kurotsuki. Pontos de alma, 21.290. Sora, um belo power-up, eu diria, mas esse é XP_. Ichigo, comece a explicar. Sora, tudo bem, não grite, vá em frente. Sistema. As ações do anfitrião trouxeram grandes mudanças, portanto, eu dei a ele uma porta de solução que é morrer virtualmente, pelo menos seu corpo para que ele possa entrar na Soul Society. Ao fazer isso, podemos pedir a Kushiki Rukia que passe um pouco de seu poder Zanpakuto para nós, a fim de curar este corpo e, por sua vez, definir a história para um começo mais acessível. Ichigo, espere, você quer dizer... Sora, sim, ninguém conhece minha verdadeira aparência, exceto 3 pessoas, você Urahara e Yoruishi. Ichigo, então se fizermos isso ganharemos outra Zanpakuto. Sora, não, além de curar este corpo, minha característica irá ativar e comer o resto, então não haverá o segundo, mas irá ajudá-lo a estabilizar seus poderes e qualquer dano que você tenha sofrido nesta luta. Ichigo ficou chocado com todo o plano que aqueles dois criaram para de alguma forma trazer a história aos trilhos novamente, apenas neste momento ele teria seu corpo original de volta enquanto Sora formaria seu corpo original na Soul Society e teria 2 formas de conforto para problemas futuros. Fim do capítulo. Capítulo 58, Os Últimos Momentos 2. Enquanto eles conversavam sobre seus planos dentro do reino de desaceleração, lá fora eles surtaram, especialmente quando Masaki e as meninas descobriram o que aconteceu. Uma dor amarga percorreu seus corações porque, em essência, eles não tinham um filho e um irmão mais velho, mas 2, e eles vão perder os 2 ao mesmo tempo. Eles começaram a chorar e se aproximaram cada vez mais dele, e quando viram seu irmão coberto de sangue eles gritaram e Masaki quase desmaiou, mas segurou porque ela sabia que seria a última vez que eles se veriam. Urahara por outro lado junto com Yoruishi eles não sabiam qual dos 2 iria sobreviver e se alguém morresse ele iria para a Soul Society. Foi então que ele foi acordado por Sora. Sora, U-R-A-H-B-L-R-L-R-L-R. Ele não conseguiu terminar o nome porque tinha sangue saindo de sua boca, mas ele notou ele olhou para ele e com uma cara calma perguntou. Urahara, o que foi vocês 2? Ele não sabia quem estava falando então ele perguntou aos 2. Sora, F-R-E-E-Z-M-Y-A-R-T-B-R-L-R-L-R-L-R-L-R. Urahara quando ouviu isso seus olhos se arregalaram e se voltaram rapidamente para Kushiki Rukia que observava com uma expressão solene tudo isso acontecer quando ela estava de plantão. Urahara, Kushiki-san use sua Zanpakuto e congele as feridas do coração dele. Rukia, como faço isso? Urahara, esfaqueie-o com pressa. Enquanto eles conversavam, Yoruishi percebeu que seus olhos ficaram vazios e seu coração danificado batendo cada vez mais devagar imediatamente começou a entrar em pânico. Rukia, espere, se eu fizer isso, terei que transferir meus poderes para ele você sabe que isso é um crime na sala 46 e no Gotei 13. Yoruishi, se preocupe com isso mais tarde, iremos ajudá-lo a diminuir o fardo sobre você agora, faça isso. Como Rukia estava cética sobre isso e olhou para todos ao redor com olhos suplicantes, ela finalmente cedeu e disse a eles. Rukia, é melhor vocês me salvarem disso. Ela ativou seu Shikai, foi na frente do corpo de MC Ichigo e esfaqueou seu coração, transferindo todo o seu poder nisso, ao mesmo tempo. Dentro do reino da alma, os alarmes sonoros dispararam. Sistema, Jing, Rukia transferiu seu poder Zanpakuto para nosso reino, ativando menor que Gula maior que. Sistema, Jing, menor que Gula maior que comeu o poder e curou todas as feridas. Sistema, Jing, missão principal desencadeada, vá para a Soul Society. Recompensas, reconstrução do corpo original do anfitrião. Sora, com isso, teremos uma vantagem nas batalhas futuras, preciso equilibrar minha Reiatsu com outras estatísticas, então vou treinar, use esse tempo com sabedoria. Ichigo,
Você conseguirá usar Shikai e Bankai aí. Sora: não, não posso, só posso te ligar quando estivermos no mesmo reino. Quanto ao que vou usar lá, já que minha Reiatsu está fora de carga, a primeira pessoa que vai me desafiar é Zaraki, eu acho. Ichigo: mas você não tem seus instintos e poder, como você vai conseguir? Sora: com o professor perfeito, eu acho, o primeiro. Sora: chega de conversa, já é hora de eu ir. Para evitar que a história mude novamente, você sabe quem deve treinar, certo? Ichigo: sim, não se preocupe, eu sei. Sora: explique para todos que você acha que deveriam saber sobre nós dois, mas não conte a ninguém que eu fui para Soul Society. Enquanto ele deixava essas palavras para Ichigo, a forma de Sora começou a desaparecer, então como se ele se lembrasse de algo que gritou para Ichigo: Sora, e não toque na minha esposa de novo, seu pau. Ichigo levantou ambas as mãos revelando 2 punhos e levantou ambos os dedos médios deixando Sora xingando ele cerquilha 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 porcento cerquilha dólar porcento cerquilha. Fim do capítulo. Capítulo 59 – As consequências. Ichigo retornou do reino da alma e recuperou seu corpo, pelo menos por enquanto. Ele lentamente abriu seus olhos embaçados e olhou para todos que quase enlouqueceram. Suas irmãzinhas correram até ele e o abraçaram enquanto choravam. Ishin e Masaki não sabiam quem ele era, já que há muito tempo haviam informado de Urahara o que aconteceu em seu despertar. Acrescente as palavras que MC havia dito a Ishin antes da luta. Eles tremem levemente de medo. Urahara e Yoruishi também assistiram com suspense no ar, e em um canto distante Rukia estava sentada no chão com seu traje de Shinigami, mas não era preto e sim branco. Ela havia perdido seus poderes temporariamente. Ichigo tentou se levantar e alarmou a todos porque eles não fizeram isso. Não sei que ele foi curado. Ichigo: por que todos vocês estão com a boca aberta? Eles ainda não sabiam quem era, então Ichigo disse para eles: Ichigo: vamos conversar mais tarde, mãe, Urahara-san. Eles abriram tanto os olhos que ele pensou que iriam ser arrancados de suas órbitas. Eles perceberam que era o Zanpakuto de Sora, o dono original deste corpo, e franziram a testa. Eles queriam perguntar o que aconteceu com ele, mas foram interrompidos por ele. Ichigo: mais tarde, mais tarde. Em um de alguns prédios altos, 2 figuras podiam ser vistas observando-o se escondendo, não querendo ser vistos ou encontrados de forma alguma. Você acha que ele vai ficar bem? Não sei. Já faz 1 ano desde o meu aniversário que meu irmão me deu um presente que acabou despertando algum tipo de poder em mim, fazendo aqueles flocos de neve de 2x9 bordas aparecerem como 6 fadinhas. Sim, para mim foi nos últimos meses que minhas mãos começaram a ficar vermelhas e brancas. Eram 2 pessoas preocupadas com Ichigo que o viram lutando com todas as suas forças e acabaram perfurando seu coração, que lhes deu um susto como nenhum outro. Mal sabiam eles que não foi Ichigo, mas sim Sora quem assumiu o controle do corpo de Ichigo e transformou o original em sua Zanpakuto. Desde então eu vi gigantes com máscaras brancas e Kurosaki-kun lutando contra eles com uma espada na mão. Eu também comecei a ver muitas almas de mortos e ele ajudando-os a falecer. Devemos ir perguntar a ele. Querendo saber sobre seus novos poderes e como eles deveriam fazer isso, alguém falou com eles por trás, assustando-os. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eles congelaram e se prepararam para lutar, mas quando a outra parte finalmente os reconheceu, ele falou com eles. Inoue e Sado, em o que vocês estão fazendo aqui assistindo no direct? Agora foi a vez dele congelar e também dar tempo para os outros 2 giros só para ficar chocado também. Inoue mais Sado: Ishida. Ishida: por que você estava vigiando a casa de Kurosaki? Inoue: bem. Sado: porque pudemos ver a batalha que você participou e queria ir ajudar, mas com a nossa força isso era impossível. Inoue: então estávamos planejando ir perguntar diretamente a ele, Ishida-kun. Ishida: como você iria falar com ele desde que ele morreu? Eu vi pessoalmente. Ishida tinha uma expressão complicada em seu rosto, chocando o outro 2 desde que o viram se levantar e sair com todos.
Ambos, mas ele está vivo. Ishida, é o que você quer dizer. Inoue, nós o vimos fazendo um piercing e então uma garota vestida de preto o esfaqueou. Sado, e então ele se levantou e foi embora. Ishida ficou sem palavras, ele não sabia o que diabos aconteceu depois que ele saiu de lá, mas ele sentiu algo errado com este prédio quando voltava para sua casa e decidiu verificá-lo apenas no caso de um ataque impiedoso, nunca teria pensado que saberia de notícias tão chocantes. Fim do capítulo. Capítulo 60, Uma nova vida na Soul Society. Enquanto os três estavam sem palavras e se perguntando o que fazer, na casa de Kurosaki todos estavam com os olhos e ouvidos atentos com o que ouviam de Ichigo. Sora era uma alma errante e há 14 anos ele assumiu o controle de seu corpo quando ele nasceu, e ele o protegeu do vazio dentro dele e da parte Quincy dele, mas sua parte Shinigami pegou no fogo cruzado deixando apenas ele e eu porque ele era mais forte do que eu me tornei seu Zanpakuto. Ele também contou eles que foi ele quem descobriu o plano de Iwate de absorver a força de todos, matando-os no processo, quando ele teria restaurado sua inteligência e isso foi originalmente há 5 anos. Masaki, então eu deveria ter morrido há 5 anos. Ichigo, não só você, cada Quincy deixando apenas 3 com sangue puro para resistir à absorção. Ele alterou um pouco a verdade, mas também combinou com o que eles sabiam e descobriram. Urahara, então e agora que você se tornou a Zanpakuto dele, por que você foi poupado? Ichigo, isso é porque eu me tornei sua Zanpakuto, eu não nasci com ele como qualquer outro Soul Reaper. Posso ter me tornado sua espada Shikai e Bankai mas ao mesmo tempo também tenho minha própria vida. Yoruichi, então o que aconteceu com ele? Ichigo, não sei, não tenho certeza sobre os reinos para onde vão as almas. Ishin, se bem me lembro, existem 3 desses reinos, certo? Urahara, a Soul Society, o Ecomundo, The Underworld ou com outro nome The Hellverse. Masaki, o que fazemos? Yoruichi, se ele for para a Soul Society, ele formará um corpo de alma no momento em que pisar em seu portão, mas para os outros 2. Como ela disse, todos estavam carrancudos, até mesmo Rukia, que estava usando um giga e fiquei com a testa franzida pensando muito em como resolver isso, foi então que o sinal tocou. Como Yuzo e Karen não entendiam muito eles foram abrir a porta apenas para ver 3 pessoas, um cara vestido com roupas brancas e usando óculos, uma linda garota com cabelos laranja avermelhados e um cara alto como uma torre parado na frente deles. Como eles não ouviram nada, Ichigo se levantou e foi até eles apenas para vê-los com os olhos bem abertos. Ishida ergueu a mão e gritou Gigrus SSSSTTTTTTTT. Como resultado, ele recebeu alguns socos dele. Desde que eles chegaram, Ichigo disse-lhes para entrar e começar a fazer perguntas sem outra escolha. Ele deu as respostas gerais para tudo e ficou chocado quando lhe perguntaram como usar os poderes, eles se manifestaram meses atrás. Ao vê-lo chocado, eles sentiram que eles realizaram algo pequeno, eles sabiam que a razão de seu choque era que Orihime originalmente tinha um floco de neve de 2 por 6 bordas com 6 espíritos, mas agora era um floco de neve de 9 bordas, mas ainda 6 espíritos, e Sado sua primeira mão não era uma mão de escudo vermelha com listras pretas como originalmente, mas uma mão normal com vermelho escuro, vermelho, branco e preto, é como se suas 2 mãos tivessem se fundido em uma. Ao vê-las, ele foi até Urahara e arranjou um sabor amargo sessão de treinamento para eles. Como tudo estava dando certo para que tudo ficasse gravado conforme suas memórias que ele recebeu de Sora, nosso MC havia chegado à Soul Society e já havia formado seu corpo com sua aparência original. Sistema: Jing. Parabéns anfitrião por completar uma missão principal. Recompensas: reconstrução do corpo original do anfitrião. Sua aparência era parecida com a do Ichigo com mais refinamento muscular, cabelo preto um pouco mais longo, um pouco mais alto que o Ichigo quase 4 centímetros ou seja em torno de 1,78 centímetro e tinha azul olhos olhando a paisagem. Fim do capítulo. É preciso metade do tempo para usar a outra, John Locke.